Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Preparado para quando ele voltar. Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sobre toda a sua família, e muito obrigado, a gente sempre agradece aqui pelo carinho de sua audiência. Obrigado por você estar aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e em especial agora no programa A Voz da Profecia. E a gente sempre começa com essa mensagem de vida, de esperança, com a certeza de que Jesus Cristo em breve voltará sim para cumprir a sua promessa. Deus não é homem para que minta. Jesus disse que voltaria a esse mundo e ele voltará no tempo certo, de acordo com a sua soberania e de acordo com sua sabedoria. Mantenha firme a sua confiança em Deus, não perca essa confiança por nada e absolutamente nada. E que o Senhor multiplique cada vez mais bênçãos, em especial bênçãos espirituais sobre você e sobre todos os seus queridos. E por falar em bênção espiritual, eu creio que esse material que eu lhe ofereço agora é uma bênção de Deus na sua vida. Eu estou me referindo a pequenos vídeos diários que nós temos feito num projeto espiritual da Novo Tempo chamado Este Dia com Deus. Eu sei que milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo têm recebido essas meditações diárias no próprio celular, têm assistido, compartilhado com outras pessoas. Mas se você ainda não tem recebido esses pequenos vídeos que eu tenho o privilégio de apresentar, eu convido você para participar também. Entre no site estediacondeus.com.br. Nesse site você se inscreve para que a Novo Tempo possa enviar para você diariamente esses pequenos vídeos. São meditações bíblicas de 4 a 5 minutos. Se você tiver a paciência de assistir, eu penso que vai ser bom para você.
Muita gente tem assistido. E outra, há muitos que não só assistem esses vídeos, mas também compartilham com amigos. É uma forma da gente fazer uma obra missionária, não é? Uma forma da gente evangelizar, da gente compartilhar Deus com as pessoas que nós amamos. estediacomdeus.com.br. Entre nesse site, inscreva-se e aí nós vamos enviar para você esses pequenos vídeos diariamente para que você possa assistir e também mandar para os seus amigos. Bênção de Deus em nossa vida. E por falar em bênção de Deus, o Quarteto Arautos do Rei já quer cantar. E a música que eles têm é linda, é agradável, é maravilhosa. O meu louvor é ser feliz. Arautos do Rei. Cristo diz que as criancinhas, antes mesmo de saber falar, já lhe dão louvor perfeito. É assim que vou louvar. Depender de Deus, nele crer e nele confiar. E ao sentir que sou um filho seu, em gratidão seu nome irei louvar. Agradeço a Deus por minha vida, pela alegria de viver em paz, por receber tantas coisas lindas que sua mão a cada dia traz. Pra Deus eu sou como criança, com sonhos e alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida. O meu louvor é ser feliz. Agradeço a Deus por minha vida, pela alegria de viver em paz, por receber tantas coisas lindas que sua mão a cada dia traz. Pra Deus eu sou como criança, com sonhos e alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida. Pra Deus eu sou como criança, com sonhos e alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida. O meu louvor é
Isso é verdade. Uma vida de contentamento, de alegria, de gratidão é uma forma de louvar a Deus. E você, além de exaltar a Deus pela maneira como você vive, você também testemunha a respeito de Deus para as outras pessoas. Quando os que não são cristãos veem que os filhos de Deus, ainda que passando por dificuldades, eles glorificam o nome do Senhor e demonstram paz, alegria e esperança, então a nossa forma de ser e de viver funciona como uma mensagem, um testemunho forte para essas pessoas que estão nos acompanhando. Elas percebem que vale a pena amar o Senhor e servir ao Senhor. Por isso é assim mesmo. O nosso canto, nosso louvor glorifica o nome de Deus e aproxima mais pessoas do Senhor. E eu tenho aqui um presente para você, está nas minhas mãos, o Guia de Estudos da Bíblia, Orientação Financeira, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você desejar receber esse guia de estudos, que com certeza será muito esclarecedor para você, para a sua família, peça que a gente lhe manda gratuitamente. Telefone 12 21 27 31 21. Lembrando que você deve ligar para a gente nesse número em horário comercial, tá bem? Agora, se você quiser mandar a mensagem já pedindo a revista, é só você mandar através do WhatsApp. Número 12982440077. Grava esse número aí no seu celular, salva esse número e manda a mensagem para a gente agora mesmo. Diga assim: eu quero a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. E esse material maravilhoso, todo ilustrado, muito bem preparado, muito bem redigido, com linguagem fácil, acessível, vai chegar para você. E além do mais, eu lhe digo, esse aqui é um material muito prático em relação à nossa vida financeira, nossa organização financeira. WhatsApp 12982440077. Peça agora que a gente vai lhe mandar de graça. É sério, você não paga nem um centavo. Os nossos queridos anjos da esperança já pagaram a conta para você. É só você pedir que a gente vai lhe mandar. Nós vamos hoje, na sequência de nossa reflexão bíblica, pensar no tema da plenitude da alegria. É a segunda mensagem, a segunda parte da mensagem que nós começamos no programa da semana passada. É possível ser uma pessoa alegre, mesmo no meio de tantas tristezas que a gente enfrenta, que a gente sofre, mesmo passando tantos perrengues nessa vida. Tem como ser uma pessoa alegre nesse mundo tão triste e complicado? Por favor, fique aí. Deus tem uma palavra de alegria, de vida e de esperança para você nessa hora. Logo depois do intervalo eu volto. Espero que você ainda esteja aí. Obrigado. Essa é a oportunidade que o Senhor precisa para nos abençoar com o seu Santo Espírito. O meu viver, dou-te Pai, faze dele Você está aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e este é o programa A Voz da Profecia. O momento do programa aqui é adequado para a gente estudar a Santa Bíblia, para refletirmos na Palavra do Senhor. Mas como sempre fazemos, oramos primeiro, pedindo a Deus a sua santa orientação. Pense em Deus comigo agora. Pai querido, nosso coração se volta a Ti nesse momento, Senhor. Tua Palavra será aberta e nós queremos compreendê-la, interiorizá-la e vivê-la. Por isso pedimos a unção e a direção do Espírito, Senhor, sobre mim e sobre todos que estão orando comigo agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com nossa reflexão que tem como título Plenitude de Alegria. Na semana passada eu iniciei a mensagem bíblica exatamente com esse texto aqui, Salmo 16, verso 11.
Está escrito: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Que maravilha, não é? Na presença do Senhor, diz o salmista, há plenitude de alegria. Eu estou pensando aqui num momento dramático da vida do Senhor Jesus Cristo. Era noite de quinta-feira, véspera de sua morte. Aquele que havia nascido para morrer sabia que sua hora era chegada. A sombra da cruz já se aproximava do Senhor. Ele teria que passar pelo supremo sacrifício, pelo batismo de sangue. Jesus estava ansioso pelo que aconteceria. E ele estava preocupado com seus discípulos, porque o mestre sabia que os discípulos iriam se entristecer profundamente, até porque eles não tinham uma compreensão exata da obra do Messias sofredor. Jesus sabia que eles não entenderiam por que ele teria que passar pela morte. Então Jesus começa a orientar, a consolar e confortar os discípulos. E eu abro a Bíblia agora no Evangelho de João. Evangelho escrito por João, capítulo 16. Eu quero compartilhar com você aqui os versos 20 a 22. Eu disse João, Evangelho de João, capítulo 16. Lendo o primeiro verso 20, está escrito: em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Observe, Jesus falando aos seus discípulos. Como eu disse, é noite de quinta-feira, véspera da morte do Senhor. Então ele diz: vocês vão chorar e se lamentar, porque ele está se referindo aqui à sua morte, que era iminente. Mas o mundo se alegrará. Jesus sabia que a tristeza dos discípulos seria contrastada com a alegria de algumas pessoas em Israel, especialmente os líderes religiosos que tinham inveja dele e por isso se alegrariam com sua morte. Mas aí Cristo diz assim: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Se antes ele se refere à sua morte, evidentemente que aqui Jesus está se referindo à sua ressurreição. A morte traria tristeza, mas a tristeza dos discípulos, disse Jesus, se transformaria em alegria, porque Cristo iria ressuscitar de maneira gloriosa. E agora verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Você compreende? Jesus está ilustrando o que ele acabou de dizer. E então ele resolve usar como exemplo uma mulher que está grávida, está para dar à luz. E ele diz, olha, da mesma forma que a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Assim, ela fica triste porque sabe que vai doer, vai machucá-la, ela vai sofrer para parir, para dar à luz. Especialmente naquele tempo que não havia nenhuma opção de um parto sem dor. Era somente o parto natural, o parto normal. E isso dói, não é? Machuca, não é? A mulher sofre ou não sofre? Ai, ai. E como sofre, não é? Eu estive lá na sala do parto, lá no centro cirúrgico, quando minhas duas filhas nasceram, e eu vi o quanto a minha esposa sofreu. E eu sofri também. Não é fácil, não. Confesso que teve um momento quando eu estava ali ao lado da minha esposa segurando aquela máscara assim, de oxigênio que a médica sugeriu que eu segurasse, e eu fiquei ali segurando e eu estava tão ansioso, eu estava tão nervoso, eu estava quase para cair de tão angustiado que eu estava, que houve um momento quando a minha esposa fez um sinalzinho assim para eu tirar um pouquinho a máscara dela, e eu tirei e ela me disse assim: Gilson, calma. Eu estava mais nervoso que ela, porque como diz lá em Minas Gerais, o trem é brabo, não é? Uxa, uau, como isso dói, como machuca, como a mulher sofre.
Jesus diz, olha, do mesmo jeito que uma mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, ela sabe que vai machucá-la, que ela vai sofrer, que vai doer. Mas aí Cristo diz assim, porém, depois de nascida a criança, a mulher já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de ter trazido ao mundo alguém, pelo prazer de ter um filhinho, uma filhinha. E não é assim mesmo? Eu sei que devo estar falando agora para alguma mulher ou para muitas mulheres que sofreram na hora de dar à luz, na hora de parir. Mas eu não imagino que você agora fica olhando para o seu filho, que já é um juvenil, ou talvez um adolescente ou até um jovem, e toda vez que você olha para o seu filho ou para a sua filha, você pensa assim, quase me despedaçou, quase me destruiu. Você fica olhando para o seu filho ou para os seus filhos e pensando na aflição que teve ao dar à luz? Claro que não. Por quê? Por que não? Porque você se alegra em conviver com essa pessoa querida que você teve o privilégio de trazer ao mundo. E olha que interessante como que Jesus conclui seu raciocínio. Agora no verso 22 ele diz, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Do mesmo jeito, disse Cristo, que uma mulher fica triste, vocês também se entristecerão, mas outra vez eu verei vocês, e o coração de vocês se alegrará, e a alegria de vocês, disse Cristo, ninguém poderá tirar. Aconteceu exatamente o que Cristo profetizou. Ele morreu e os discípulos se entristeceram, mas quando ele ressuscitou, eles se alegraram, renasceu a esperança e eles viveram uma alegria tão profunda depois que encontraram com Cristo ressuscitado, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles experimentaram uma alegria tão real que de fato ninguém conseguiu tirar, mesmo em face da morte. Porque os apóstolos foram martirizados por causa do Evangelho, mas mesmo em face da morte, eles não perderam a alegria, depois que encontraram o Cristo vivo, depois que eles compreenderam o Evangelho. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Jesus disse assim, quando vocês compreenderem quem realmente eu sou, o que eu fiz e eu ainda farei por vocês, quando vocês compreenderem quem vocês são e qual é a missão de vocês, quando os olhos de vocês se abrirem para vocês compreenderem o Evangelho, o significado da cruz, da ressurreição, do segundo advento, da eternidade, quando vocês conhecerem a história do grande conflito e a vitória final e gloriosa, definitiva, então, disse Cristo, vocês se alegrarão e essa alegria de vocês ninguém poderá tirar. Jesus Cristo já morreu e ressuscitou. O Espírito Santo que o Mestre havia prometido aos apóstolos, ele já veio. Os apóstolos já experimentaram uma alegria que ninguém conseguiu tirar deles. Agora, meu amigo, minha amiga, é a nossa vez. Nós compreendemos, nós conhecemos tudo que os apóstolos, os discípulos de Cristo conheceram e que os alegrou. Por isso nós podemos ter a mesma alegria que eles tiveram. Pouco antes dessas palavras de Cristo que eu acabei de ler aqui no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus havia dito assim para eles, isso é João 15, verso 11, tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Isso não é extraordinário? Eu tenho lhes dito essas coisas. Eu tenho dado a vocês essas orientações, diz o Senhor, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É por isso que eu disse semana passada e repito hoje, quem conhece Cristo, a palavra do Senhor, crê nessa palavra e vive segundo essa palavra, é uma pessoa alegre. Eu não estou dizendo que você vai ficar sorrindo o tempo todo, mas você terá contentamento no seu coração, na sua vida.
porque você conhece o Senhor e sabe o quanto Ele lhe ama, o quanto Ele quer o seu bem e pode lhe fazer bem. No programa anterior, nós pensamos em alguns motivos que alguns cristãos alegram para viverem de maneira triste. Mas eu quero hoje mencionar para você várias razões que nós temos para nos alegrarmos. E eu quero começar aqui no Salmo 100, que para mim é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Salmo 100. Vou ler somente os versos 1 a 5. Aliás, o Salmo só tem os 5 versos mesmo. Vamos lá. Salmo 100, está escrito assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrem, diz o salmista, com júbilo, com alegria ao Senhor. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico e saibam que o Senhor é Deus. Deus existe. Ele é o nosso Criador e também o nosso bom pastor. Deus é bom, diz o salmista. Deus é fiel. Em Deus está a nossa origem e também a nossa identidade. Nele nós compreendemos o propósito, o sentido, a razão da nossa vida. E é em Deus que nós descobrimos que há um destino glorioso para os seus filhos. Esta é uma das razões porque nós, filhos de Deus, somos pessoas alegres. Deus existe, Ele é o Criador, nós pertencemos a Ele e nós somos amados por Ele. Não há razão de nós vivermos tristes nesse mundo, apesar de todos os problemas. Quer ver uma outra razão para o cristão ser uma pessoa feliz, alegre? Eu cito o texto que está na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. João, discípulo amado, diz assim: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E de fato, diz João, nós somos filhos de Deus. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E você dirá assim, mas por que João está tão impressionado? Afinal de contas, nós não cremos que fomos criados por Deus? Sim, nós somos criados por Ele. Então, nós somos filhos dEle. Por que Ele está tão admirado, está exclamando e dizendo, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus? A questão é que João sabe que Deus nos criou, porém nós o abandonamos, nós o deixamos. E por sua misericórdia Ele veio e nos resgatou, nos trouxe de volta, nos reconciliou com Ele por sua misericórdia. Então, quando João diz assim, vejam que grande amor Ele nos tem concedido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, é como se João estivesse dizendo assim, nós somos tão indignos, tão fracos, tão marcados pelo pecado. E Deus é tão digno, Ele é tão forte, Ele é tão puro, e ainda assim chama essas pobres criaturas de filhos. João está pensando na obra da redenção, da salvação, por isso ele está glorificando a Deus. Ei, você tem razão para ser uma pessoa alegre, porque você é um filhinho de Deus, você é uma filhinha do Senhor. Quando Deus lhe chama de filho ou de filha, Ele não está apenas sendo carinhoso com você, Ele está sendo verdadeiro, porque Ele é seu Pai. Você é filho, você é filha. Então alegre-se na certeza de que nós somos, como diz João, de fato filhos de Deus. Ao nos tratar dessa maneira, Ele não está sendo apenas carinhoso, Ele está sendo verdadeiro. Então alegre-se por essa convicção. Quer mais um motivo para ser uma pessoa alegre?
Eu citei a primeira carta de João e continuo nela. Agora no capítulo 1, verso 9, João diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, referindo-se ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, você tem confessado os seus pecados com sinceridade ao Senhor? Então, tenha paz no seu coração, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não só nos livra da culpa do pecado por sua graça, mas por essa mesma graça Ele nos purifica de todo o pecado, Ele nos limpa, Ele nos transforma, Ele nos dá poder para termos uma nova vida. Você tem tido uma nova vida por meio do Senhor Jesus Cristo, então alegre-se. Nada melhor do que experimentar essa obra bendita do Senhor, nos livrando da culpa do pecado e também da força, do domínio, da opressão do pecado. Se você tem confessado os seus pecados e tido uma nova vida, então não há mais separação entre você e Deus. O profeta Isaías, ele diz que é o nosso pecado que nos separa do Senhor. Isaías 59, versos 1 e 2, está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão surdos para que não possam nos ouvir. Mas, diz o profeta, são os nossos pecados, as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você e eu estávamos nessa condição antes de nos jogarmos nos braços do Senhor, antes de confessarmos nossos pecados. Havia uma parede, um muro, um obstáculo impedindo o nosso acesso a Deus. E Deus não podia nos alcançar por conta disso também. Mas quando você confessou os seus pecados com sinceridade e você clamou pela misericórdia de Deus, você permitiu que Deus derrubasse a parede. E a parede caiu. E agora não há mais separação entre você e Deus. Você compreende isso? Agora você está ligado a Deus pela fé. Então alegre-se por esta certeza, por essa convicção. Você está unido ao seu Deus. Romanos capítulo 8, verso 1. Esse texto já se soma aos anteriores. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como ser uma pessoa triste se você sabe que já não tem mais nenhuma condenação para você, porque você está ligado ao Senhor Jesus Cristo, porque você está vivendo em comunhão com Jesus. Através de Cristo toda a condenação saiu, porque o Senhor é a nossa justiça. Nós somos injustos e pecadores, mas quando nós aceitamos Jesus, o Senhor, justiça nossa, então por sua justiça nós somos salvos. Você agora pode desfrutar a alegria da salvação, pois sobre você não há mais condenação nenhuma. Então alegre-se, sorria, seja feliz. Você sabe que, falando desse assunto de sorrir uma vez, eu acho até que já contei isso aqui na TV. Um dia eu estava andando aí pelos corredores da Novo Tempo e encontrei alguém que veio visitar a TV. Sempre tem gente visitando, hoje mesmo já encontrei gente por aqui visitando a TV. E essa pessoa era um rapaz e ele se aproximou de mim e disse: pastor, estou feliz por lhe conhecer pessoalmente, tenho assistido as suas mensagens e tal. E ele estava assim todo eufórico. E eu cumprimentei também com alegria e ele me disse assim: pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu disse: pois não. Eu pensei que ele iria fazer alguma pergunta bíblica, mas ele me disse assim: pastor, me fale qual é a razão da sua alegria, porque o senhor está sempre assim, sorridente. E eu notei que ele fez a pergunta, mas sabe quando alguém pergunta assim, você entende que a pessoa já está esperando a resposta? Ela pergunta, mas já sabe qual é a resposta.
eu notei que eu entendi o que ele queria ouvir quando ele me disse assim: pastor, me conta a razão da sua alegria, da sua felicidade, do seu sorriso. E aí eu resolvi desviar o assunto. E eu brinquei com ele, mas eu falei sério, eu disse assim: olha, eu vou lhe contar então por que eu sou assim tão sorridente. É que ultimamente eu tenho sofrido muito na cadeira do dentista, eu detesto ir ao dentista, eu tenho trauma disso. E eu gastei muito tempo e sofri bastante no dentista ultimamente e gastei inclusive um bom dinheiro. Então, para ficar tudo assim bem legal, não foi fácil. Então, ora, agora eu tenho que mostrar, não é? E aí ele deu assim um sorriso meio amarelo para mim, um sorriso de decepção, porque não era isso que ele esperava ouvir. E eu disse: ei, espera aí, eu só estou brincando com você. Eu vou lhe dizer agora a verdadeira razão da minha alegria. Apesar de ser um indigno pecador, eu sou um homem salvo pela graça de Deus. Eu não consigo viver triste diante do que eu sei que o Senhor fez por mim, está fazendo e ainda fará. E eu disse para ele assim: acontece, meu amigo, que diante do que Deus tem feito por mim, eu não tenho o direito de viver triste. Por isso que eu vivo assim, sorridente, alegre. E aí ele abriu um sorrisão e me abraçou. E ele disse: eu sabia, pastor, eu sabia que era isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você e eu, nós temos razões, muitas, para nos alegrarmos. Quer ver um outro motivo para o cristão ser feliz? A gente tem paz no coração. A gente tem a paz do céu. Como diz Paulo, Filipenses 4, verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, é que guarda o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. Você compreende quando Paulo diz a paz do céu que excede todo entendimento? Ou seja, a paz do céu, ela está além da compreensão humana, ela independe de circunstâncias. É por isso que a paz do céu torna-se inexplicável. É muito fácil ter paz quando tudo está bem ao nosso redor, mas quando as coisas se complicam, quando você passa por dificuldades e ainda assim você demonstra paz, isto é uma indicação clara e inequívoca de que você tem a paz do céu, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Nós cristãos somos pessoas alegres porque nós temos essa paz, a paz de Deus. Quer mais? O Espírito Santo habita em nós e nos guia e produz seus maravilhosos frutos. Ou, quando a presença do Espírito Santo é real em nossa vida, então o Espírito se manifesta em forma de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, não é assim? São palavras do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como que você poderia viver triste se o Espírito Santo habita em você? E o Espírito Santo produz, dentre outras características lindas em nossa vida, o Espírito Santo produz em nós alegria, genuína alegria, alegria do céu. Você também é uma pessoa alegre porque você pode ter relacionamento direto e diário com o seu Deus, por meio da oração. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. E Deus fala conosco quando estudamos a Santa Bíblia. Não é maravilhoso isso? Você pode ter um relacionamento direto e diário com o seu Deus. Quando você ora, você abre seu coração a Deus. Quando você lê e estuda a Santa Bíblia, Deus fala com você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Quer mais um motivo para ser uma pessoa alegre? Você sabe que não está sozinho. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É a palavra de Deus para você. Hebreus capítulo 13,
verso 5. Sim, você não está sozinho, diz o Senhor. Eu nunca te abandonarei. Eu nunca te deixarei sozinho. Você está comigo e eu estou com você. Quer mais um motivo para ser feliz? Você e eu, nós somos alvos do cuidado e da proteção de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. E no verso 31 está escrito assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está com Deus não tem o que temer. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quer mais um motivo para você ser feliz? Você faz parte da família de Deus, da sua igreja, o corpo de Cristo. É sim. Se você é uma pessoa batizada nas águas, se você aceitou esse chamado de Deus, você então se uniu à igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Gente que, como você, tem os mesmos valores, as mesmas lutas e convicções e sonhos. E de acordo com a Bíblia, é uma alegria para a gente fazer parte da igreja de Deus. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por falar em ir à casa do Senhor, você já aceitou o nosso convite feito aqui pela Novo Tempo para ir a uma das nossas igrejas? A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vá à nossa igreja. Eu tenho certeza que você e sua família serão recebidos com muito carinho. Se você não sabe onde tem uma igreja, entre nesse site, encontreumaigreja.com.br e vai lá com sua família. Não importa se a igreja é pequenininha, é grande, se é numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, ou se é numa cidadezinha pequena do interior, ou talvez na área rural, vá à igreja. Geralmente os nossos cultos acontecem aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, vá à igreja. Se você tem crido na palavra do Senhor e procurado andar nos caminhos de Deus, peça o santo batismo, una-se à igreja, mas acima de tudo a Cristo, e vamos juntos com alegria à casa do Senhor. Você não está sozinho, o Senhor está contigo. A igreja de Deus está com você para apoiar você. Essa é mais uma razão que você tem para se alegrar. Quer mais uma? Eu sei que o meu testemunho cristão se torna mais efetivo, mais forte quando eu sou uma pessoa alegre. Assim eu me torno um instrumento de Deus para apresentá-lo às pessoas. Não é verdade isso? Você já notou que quando a gente passa por dificuldades, mas ainda assim nós conservamos nossa fé em Deus, nossa alegria no Senhor, então nosso testemunho torna-se muito mais forte para os que estão ao nosso redor, para aqueles que nos acompanham. Aqui no Salmo 125, aliás 126, tem uma declaração que eu quero mostrar para você que eu acho muito pertinente para esse momento. Salmo 126, nos primeiros versos, 1-3, está escrito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. É assim mesmo. Quando você confia no Senhor de todo o seu coração, e mesmo passando por dificuldades, você segue louvando a Deus e glorificando a Deus, aqueles que estão ao seu redor dirão assim, grandes coisas o Senhor tem feito por estes aí. É por isso que eles são pessoas alegres. Assim o seu testemunho se torna bênção para os seus semelhantes e motivos de glória para o nome do Senhor. E eu quero lhe mencionar mais um motivo que você tem para ser uma pessoa feliz. Você já conhece o fim da história do grande conflito. Você e eu já sabemos que o bem vencerá o mal, a vida vencerá a morte, a alegria vencerá a tristeza. Nós já sabemos que os sorrisos
vencerão as lágrimas. A vitória será do Senhor, da sua palavra e do seu povo. O profeta Isaías diz que um dia os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a cabeça deles, e eles ficarão tomados de júbilo e de alegria, e deles para sempre fugirão tristeza e gemido. Essa é uma promessa que está lá no profeta Isaías, capítulo 35. E o apóstolo Paulo, vamos ao Novo Testamento, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, ou o meu depósito, até aquele dia. Paulo passaria pela morte, seria martirizado, mas mesmo tendo consciência de que essa hora difícil se aproximava, ele pôde dizer essas palavras: eu sei em quem tenho crido, e estou certo, estou seguro de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu prêmio, a minha herança, até aquele dia, o glorioso dia da manifestação de Jesus, quando a alegria vencerá a tristeza, quando os sorrisos vencerão as lágrimas. Deus lhe abençoe. Permaneça firme na sua fé. Não desista por nada e continue na presença do Senhor, porque não se esqueça, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na presença do Senhor a nossa vitória é certa. Diante de todas essas convicções, diante de tudo isso, eu lhe digo: ignore completamente as insinuações do pai da mentira, do diabo, quando ele sugere que você deve contentar-se com uma vida triste e infeliz, quando o diabo afirma que você não pode e não merece, não consegue ser alegre, não creia nisso. Quando o diabo diz que Deus não se importa com você e você não tem valor, na verdade, se você vive triste, permita-me a franqueza, você está fora do plano de Deus. A menos, é claro, que seja por um momento, em virtude de um evento ruim, de alguma coisa que esteja lhe causando dor, tristeza e sofrimento. Se for por um momento, é compreensível que você esteja triste, mas não há razão para o cristão viver na tristeza. Se a tristeza tem sido permanente, inclusive, você deve estar doente, talvez com depressão. Procure ajuda especializada, mas em nome de Jesus, permaneça firme na sua fé, aconteça o que acontecer. O Quarteto Heraldos do Rei tem música para ser cantada agora, para ser apresentada em louvor e glória ao nome de Deus, e essa música, em realidade, é uma linda prece, uma bonita oração, onde esses servos de Deus clamam ao Senhor para que o Espírito do Senhor habite em mim e habite em você. Ouça essa música com atenção e depois nós vamos orar juntos. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder, preciso tantas decisões fazer, dá-me essa tão preciosa luz, divina luz, habita em mim, pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer, necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim,
com prazer morar. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Habita em mim. Eu te amo, ó Deus. Habita em mim. Essa canção tem sido cantada pelo Quarteto Arautos do Rei já ao longo de algumas décadas e continua sendo linda, não é? Continua sendo inspiradora. E eu tenho certeza que o Senhor ouve essa oração com muito prazer e tem prazer em atendê-la. Quando você humildemente se coloca na presença do Senhor e diz: Senhor, habita em mim, você se coloca totalmente dependente, carente, necessitado de Deus. Essa é a oportunidade que o Senhor precisa para nos abençoar com o seu Santo Espírito. Vamos manter essa oração sempre em nosso coração e em nossos lábios. E antes de orar, eu quero ler só um versinho mais com você, que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Está escrito assim: E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quanta coisa linda em poucas palavras. Alegria e paz como fruto da fé, como resultado da presença do Espírito Santo em nossa vida. A fé nos proporciona uma vida cheia de alegria, paz e esperança, porque quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Oh, acredite, a maior riqueza não é ter, mas ser. O homem verdadeiramente rico é aquele no qual habita o Espírito Santo e é movido pela fé em Deus. Que o Senhor nos abençoe, que a presença de Jesus seja real na sua e na minha vida, que o Espírito Santo habite o nosso coração, que o Pai, nosso Pai Celeste, esteja guiando os nossos passos e que dessa maneira, sendo a habitação de Deus, nós tenhamos paz, tenhamos esperança, tenhamos alegria. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Deus te abençoe. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para Deus. Peça ao Senhor que coloque no seu coração essa alegria que vem do céu. Ele vai cumprir a promessa, Ele vai dar sentido à sua vida e você será luz e bênção para os que estão ao seu redor. Vamos orar juntos? Vamos buscar o Senhor agora? Pai querido, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de compartilhar mais uma vez Tua palavra e te peço agora, concede a todos que estamos participando dessa oração, Senhor, a verdadeira alegria. Alegria que vem do céu pela presença do Senhor em nós. Estamos nas Tuas mãos, Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Um abraço para você, fique firme, fique em Deus e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Valeu, tchau, tchau.